Em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com convivências inevitáveis. Situações em que, por mais que desejemos manter distância, precisamos compartilhar espaço com pessoas mergulhadas em padrões inconscientes. Pode ser num ambiente de trabalho, onde colegas vivem na defensiva ou na reclamação crônica. Pode ser dentro da própria casa, com familiares que insistem em repetir os mesmos dramas, os mesmos julgamentos, as mesmas histórias do passado. E aí surge uma sensação desconfortável, de prisão, de impotência, de estarmos à mercê da energia dos outros. É nesses momentos que a sabedoria de Eckhart Tolle nos oferece um portal para a liberdade interior. Ele nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Em vez de focar no comportamento alheio, nas palavras ríspidas, nas provocações sutis, nos silêncios carregados de tensão, o convite é para voltar-se para dentro. E lembrar que o mais importante não é o conteúdo da interação, mas o estado de consciência que você leva para ela. Essa mudança pode parecer pequena à primeira vista, mas ela tem o poder de transformar completamente sua experiência. Porque quando você está presente, verdadeiramente presente, algo em você deixa de ser afetado. Você não reage mais automaticamente, não entra no jogo do ego alheio, não tenta consertar, explicar, convencer ou combater. Em vez disso, você se torna espaço. Um espaço silencioso, lúcido, receptivo, que observa sem se perder, que sente sem se afundar, que acolhe sem se identificar. E esse espaço é sua maior proteção, sua maior força, sua verdadeira casa. Isso não significa que você se torne passivo ou que aceite abusos calado. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está, ou de tolerar o intolerável. Trata-se de agir a partir de um outro lugar dentro de você. Um lugar que não está em guerra, que não precisa provar nada, que não depende do outro para se sentir em paz. A presença não é apatia. Ela é viva, inteligente, responsiva, mas não responde com o peso do passado nem com a ansiedade do futuro. Ela responde a partir do agora, com clareza, com amor e, quando necessário, com firmeza. Ao cultivar este estado de presença, você começa a perceber que não precisa fugir de ninguém para estar em paz. Sua liberdade não depende do comportamento do outro, mas da sua capacidade de permanecer desperto, mesmo no meio da tempestade. É possível estar entre pessoas inconscientes e ainda assim manter a sua consciência. É possível atravessar conversas difíceis sem se perder nelas. É possível observar o ego em ação sem se identificar com ele. E ao fazer isso, algo mágico acontece. Sua própria energia começa a influenciar o ambiente, não de forma impositiva, mas sutil, silenciosa, transformadora. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Muitas vezes, esperamos que o mundo mude para só então encontrarmos paz. Esperamos que os outros se tornem mais conscientes, mais amorosos,
mais respeitosos. Mas e se for você o início da mudança? E se for através da sua presença que a luz começa a penetrar nessas relações? Talvez a verdadeira missão não seja escapar dessas pessoas, mas aprender a permanecer inteiro na presença delas, não por sacrifício, mas por sabedoria. Porque, no fim das contas, a consciência que você cultiva no meio do caos é a mesma que vai guiar seus passos para fora dele no tempo certo. Este não é um caminho fácil, mas é um caminho verdadeiro. É uma escolha diária, silenciosa, invisível aos olhos dos outros, muitas vezes, mas profundamente transformadora. E mesmo que ninguém perceba de fora, você vai sentir por dentro. Vai perceber que não é mais uma marionete das circunstâncias, que não está mais preso na dança do ego, que algo em você está livre, lúcido, desperto. E essa liberdade, uma vez descoberta, ninguém pode tirar de você. Talvez neste exato momento você esteja convivendo com alguém que te desafia profundamente. Talvez esteja se sentindo drenado, incompreendido, esgotado. Mas saiba, você não está impotente. Você pode começar agora, neste instante, respirando, voltando para si, escolhendo não reagir no piloto automático, escolhendo não alimentar o jogo do ego, escolhendo ser o espaço que acolhe, observa e transcende. Isso é presença. Isso é poder verdadeiro. E se você seguir por esse caminho, dia após dia, mesmo que lentamente, mesmo que tropeçando às vezes, vai descobrir que a sua paz não está em outro lugar, nem em outra pessoa. Ela está aqui, onde você está, esperando ser reconhecida, esperando ser vivida. E quando essa paz se estabelece, o mundo ao redor pode continuar igual por um tempo, mas você não será mais o mesmo, porque a sua consciência, uma vez desperta, se torna como um campo magnético silencioso. Ela toca os outros sem precisar convencer. Ela transforma sem fazer alarde. Ela cura sem impor. E, acima de tudo, ela te devolve a si mesmo, a sua inteireza, ao seu centro, àquilo que sempre esteve aí, mesmo quando tudo parecia desabar. Então, que este seja o seu lembrete, sua âncora, seu chamado para retornar. Não importa o quão denso esteja o ambiente, quão difíceis sejam as pessoas ou quão longa pareça a jornada, você sempre pode escolher voltar para si, respirar fundo e ser o espaço consciente onde a paz floresce, apesar de tudo. Porque essa paz não depende de ninguém. Ela é você. É importante reconhecer que nem todo desconforto é um convite para partir. Às vezes, é um chamado para permanecer, mas permanecer de outro modo, com outra qualidade de atenção, com outro nível de consciência. Eckhart Tolle nos ensina que nem toda dor precisa ser evitada. Algumas dores são mestres disfarçados, guardiãs silenciosas de uma transformação que só pode acontecer quando estamos dispostos a ficar e olhar profundamente para dentro. Claro, há momentos em que o mais sábio e amoroso a se fazer é sair, afastar-se, proteger a si mesmo de situações insustentáveis, relacionamentos abusivos, ambientes que nos ferem sistematicamente, estruturas que minam nossa integridade. Nesses casos, o afastamento não é fuga, é lucidez, é amor próprio em ação. Mas, fora desses contextos extremos, o que vemos com mais frequência são relações com doses comuns de inconsciência.
conversas rasas, julgamentos automáticos, egos em disputa por atenção ou controle. E é aí que se encontra o campo fértil para o florescimento da presença. Essas interações rotineiras, por mais desgastantes que pareçam, carregam um potencial imenso, não para mudar o outro, mas para transformar a forma como você se posiciona diante dele. Em vez de cair no velho hábito de reagir, de se defender, argumentar, contra-atacar ou se fechar, você pode escolher respirar, pausar, observar o que surge dentro de si e permitir que essa observação dissolva o impulso automático. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que nasce sua liberdade, seu verdadeiro poder. Cada vez que você rompe esse ciclo reativo, algo se fortalece dentro de você. Algo silencioso, mas profundamente vivo. É como se você estivesse treinando um novo músculo interior, o músculo da presença. E a beleza desse treino é que ele não exige que o mundo colabore. Ele acontece no cotidiano mesmo. Na fila do mercado, no grupo da família, na reunião cansativa de trabalho, no trânsito parado. É nesses momentos que antes passavam despercebidos que a prática espiritual se torna viva, concreta, eficaz. Tolle nos convida a ver esses momentos como portais. Ele os chama de formas que surgem no campo da consciência. São eventos transitórios, palavras ditas, olhares lançados, tons de voz impacientes, gestos impacientes, que vêm e vão. Mas a consciência que observa tudo isso, ela permanece. E quanto mais você se ancora nessa consciência, mais você percebe que não é as palavras do outro que te ferem, mas a identificação inconsciente com elas. Não é a crítica que machuca, é o ego que se sente ofendido. Não é o silêncio do outro que causa dor, é a mente que cria interpretações em cima dele. Quando você começa a ver isso com clareza, algo se abre. Você deixa de ser prisioneiro do comportamento alheio e passa a ser um canal de lucidez. A raiva do outro pode vir, mas não encontra mais um espelho em você. Encontra espaço, encontra presença. E isso muda tudo, porque o ego do outro se alimenta do seu ego. Mas a presença desarma, desintegra, dissolve sem violência, sem confronto direto, apenas por existir. É assim que as situações mais banais, antes motivo de estresse, tédio ou resistência, passam a ter um novo brilho. Elas se tornam campos de prática, laboratórios vivos onde você experimenta o que aprendeu nos livros, nos retiros, nas meditações. Elas não deixam de ser obstáculos e se transformam em aliados. Porque, no fundo, não há separação entre vida cotidiana e vida espiritual. Tudo é uma coisa só. Tudo é agora. Você pode estar se perguntando: mas eu consigo mesmo fazer isso? Será que consigo manter a presença em meio ao caos? E a resposta é sim. Não de forma perfeita, não o tempo todo. Mas sim, você consegue. Porque essa capacidade já está em você. Não é algo que precisa ser adquirido. É algo que precisa ser lembrado, reativado, cultivado. Como uma chama que nunca se apagou, só estava coberta por camadas de pensamento, de história, de medo. Comece pequeno. Não tente iluminar todas as relações de uma vez. Escolha um momento do seu dia, uma conversa, uma interação, e esteja ali por inteiro, sem esperar nada, sem julgar nada,
apenas presente. Você vai se surpreender com o que acontece. Porque quando a presença entra, o jogo muda. Sem esforço, sem alarde, sem precisar explicar nada para ninguém. A sua vibração fala por você. E se em algum momento você se perder, reagir, explodir ou se fechar, tudo bem. Isso também faz parte do processo. A presença não exige perfeição. Ela apenas convida ao retorno, sempre. Ao retorno humilde, silencioso e verdadeiro para o agora. Porque cada retorno fortalece e cada novo início é um passo a mais na direção da liberdade interior. Lembre-se, você não está aqui para salvar os outros da inconsciência deles. Está aqui para despertar da sua. E esse despertar acontece agora. Não quando tudo estiver calmo, não quando as pessoas forem como você gostaria, mas aqui, no meio da confusão, da imperfeição, do humano. É nesse chão que a consciência se enraiza, é nesse calor que ela floresce, e é nesse contexto comum que o extraordinário acontece, em silêncio, em paz, em você. Esse ensinamento pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, fomos condicionados a acreditar que, para encontrar paz, precisamos nos afastar do caos, fugir para a natureza, procurar um lugar mais silencioso, mais limpo, mais leve. E sim, esses lugares podem ajudar, podem facilitar o contato com o que é essencial. Mas Eckhart Tolle nos lembra de algo ainda mais profundo. A verdadeira paz não depende do ambiente. Ela não é resultado das condições externas. Ela nasce do estado interno de quem a contempla. Quando você para de lutar contra a energia caótica do lugar onde vive, algo surpreendente acontece. A cidade continua ruidosa, os carros continuam buzinando, as conversas apressadas continuam cruzando seu caminho. Mas dentro de você, surge um espaço que não reage, um espaço que apenas observa, sente e permanece. Esse espaço é a sua verdadeira morada. Não é um lugar geográfico, é um estado de ser. Ao se render ao que é, sem tentar mudar, sem reclamar, sem projetar sua irritação, você quebra o ciclo da resistência. E essa quebra não é passiva, muito pelo contrário, ela é profundamente ativa, mas numa frequência que a mente comum não compreende. É como se, ao parar de brigar com o barulho do mundo, você deixasse de ser puxado por ele. Ele está ali, mas não te carrega mais. Você não é mais arrastado, você permanece. Essa prática da rendição não é resignação. Não é dizer, não tem jeito mesmo. Não, é um estado de lucidez, de aceitação profunda, que nasce da consciência de que tudo o que resiste, persiste, mas aquilo que é acolhido, suaviza. Então você acolhe o caos, sem ser dominado por ele. E aos poucos, o caos externo perde a força que tinha sobre você, porque você não está mais alimentando a tensão com sua própria resistência. Tolle costuma dizer que a cidade, com sua correria, sua densidade energética, seus estímulos incessantes, pode ser um campo de treinamento espiritual até mais intenso que um mosteiro. Porque lá, no silêncio das montanhas, tudo colabora para a paz. Mas aqui, no meio da vida urbana, é você quem precisa se tornar a paz. Você quem precisa ser o silêncio em meio ao barulho. O centro estável no meio da roda que gira. E é justamente por isso que o poder da transformação é maior. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o seu estado de presença tem o poder de alterar o campo ao seu redor. Não precisa dizer nada, não precisa explicar sua escolha. Apenas permaneça, centrado, entregue, silencioso por dentro.
E você vai notar que mesmo que o mundo não mude, a sua experiência dele muda. A cidade ainda vibra com pressa, mas você caminha devagar. O trânsito ainda é barulhento, mas você respira com calma. As pessoas ainda estão correndo, mas algo em você está imóvel, desperto, observando. Isso é a transcendência verdadeira, não no sentido de escapar da vida, mas de estar totalmente nela, sem se perder. É um milagre silencioso, invisível aos olhos dos outros, mas real, concreto, vivo dentro de você. E essa presença começa a criar rachaduras no campo inconsciente ao seu redor. Talvez as pessoas próximas ainda estejam presas em padrões, mas você já não está mais reagindo como antes. Já não há mais a mesma urgência em corrigir, em debater, em impor. Há espaço, há pausa, há clareza. Esse tipo de prática, feita de forma consistente, muda o nível da sua frequência. E em algum momento, essa mudança sutil começa a gerar frutos visíveis. A sincronicidade aumenta, o corpo relaxa, as decisões se tornam mais intuitivas. O tempo parece desacelerar. E mesmo que você ainda viva na mesma cidade, você não vive mais no mesmo estado. Algo em você se libertou. É natural que, no início, pareça difícil, que a mente tente convencer você de que não vale a pena, que não é possível, que a cidade é demais, que as pessoas não colaboram. Mas você não precisa convencer a mente. Não precisa brigar com ela também. Apenas observe, escute e retorne ao agora, de novo e de novo. Esse retorno é a prática, e a prática é o caminho. Lembre-se, a cidade pode ser barulhenta, mas você pode ser silêncio. A cidade pode ser acelerada, mas você pode ser presença. A cidade pode ser densa, mas você pode ser leve por dentro. Essa escolha ninguém pode fazer por você. E ninguém pode tirar de você. É a sua liberdade mais profunda. E ela está disponível agora. E se um dia você decidir mudar de cidade, tudo bem. Mas que essa mudança venha de um lugar de clareza e não de fuga. Porque se você ainda estiver em guerra interna, a nova cidade trará novas formas de conflito. Mas se você já encontrou paz onde está, então qualquer lugar se torna solo fértil para o florescimento do seu ser. A prática é sempre a mesma. Este momento, este lugar, esta respiração. Essa é a sua porta de entrada para o sagrado. E essa porta nunca esteve trancada. Essa história de Tolle parece simples, mas carrega uma verdade profunda que muitos passam a vida inteira sem perceber. A linha Northern Line não mudou. O barulho ainda estava lá. A aglomeração, os rostos fechados, os atrasos, tudo continuava exatamente igual. Mas, dentro dele, algo havia mudado para sempre. O sofrimento que antes parecia causado pelo ambiente não estava mais ali, porque a raiz do sofrimento não estava do lado de fora, estava na resistência silenciosa, na história mental que criamos diante do que é. Essa mudança de perspectiva pode parecer pequena, mas ela tem o poder de transformar a maneira como você vive cada instante. A maioria das pessoas acredita que a felicidade depende da mudança das circunstâncias. Se eu sair deste emprego, se eu me mudar de cidade, se aquela pessoa parar de agir assim. Mas a verdadeira liberdade começa quando você descobre que não precisa esperar nenhuma dessas coisas acontecerem para encontrar paz.
A paz não chega quando tudo está calmo. Ela chega quando você parar de lutar contra o que está acontecendo agora. A mente está sempre comentando, julgando, resistindo, e essa narração interna é que cria o deseo. É como se o corpo estivesse em um lugar, mas a mente estivesse tentando escapar, dizendo: isso aqui é insuportável, não era para ser assim, eu odeio isso. E esse conflito entre o que é e o que a mente acha que deveria ser, esse é o verdadeiro gerador de infelicidade. Não o metrô, não o chefe, não o trânsito. Essa voz que nunca se cala, a voz que reclama mesmo quando tudo está aparentemente certo. A história da Northern Line revela que o caminho não é eliminar o desconforto, mas dissolver a resistência que o amplifica. Isso não significa se conformar com tudo ou nunca agir. Pelo contrário, muitas vezes a verdadeira ação só nasce depois da aceitação, porque enquanto você está tomado pela resistência, não vê com clareza, está preso na emoção. Mas, quando você se aquieta por dentro, quando aceita completamente o momento como ele é, surge um espaço. E desse espaço brota uma sabedoria que não vem da mente, vem da presença. É por isso que Tolle fala tanto sobre o poder do agora, não como uma ideia bonita, mas como uma prática viva, uma escolha silenciosa que pode ser feita em qualquer lugar, até mesmo no metrô, na fila, no meio do barulho. Você não precisa de um templo, de um guru, de um lugar perfeito. Basta estar disposto a parar de fugir, parar de reclamar e permitir que este momento seja como é, mesmo que ele seja desconfortável, mesmo que sua mente diga que não é o ideal, porque a verdade é que ele já está acontecendo. E lutar contra isso só prolonga o sofrimento. Você já parou para observar quantas vezes, ao longo do dia, sua mente resiste ao momento presente? Quantas vezes diz, isso não deveria estar acontecendo, ou isso já deveria ter passado, ou isso nunca deveria ter acontecido? E toda essa resistência, embora pareça inofensiva, vai se acumulando, criando tensão no corpo, criando frustração, irritação, ansiedade. Agora, imagine como seria a sua experiência se, em vez de resistir, você simplesmente dissesse internamente: sim, é isso que está aqui agora, e eu permito. Só isso. Uma permissão silenciosa, sem drama, sem luta. Essa permissão muda tudo, não porque o mundo muda, mas porque você se alinha à realidade. E quando você se alinha à realidade, a vida flui. Você para de nadar contra a corrente e começa a ser levado por algo mais profundo, mais inteligente, mais leve. E, ironicamente, muitas vezes é justamente quando você para de lutar que as mudanças externas começam a acontecer, não como uma exigência, mas como um reflexo natural do seu novo estado de consciência. Você pode levar esse ensinamento para o seu dia a dia agora mesmo. Na próxima vez em que se sentir preso em uma situação desconfortável, um lugar barulhento, uma pessoa difícil, um momento de espera, experimente apenas observar, sem comentários mentais, sem criar uma história sobre o que está acontecendo. Apenas esteja ali, por inteiro, respirando, sentindo, aceitando, e veja o que acontece dentro de você. Veja se não há uma sutil dissolução da tensão, um alívio quase imperceptível, como se algo pesado estivesse sendo solto. Essa é a verdadeira prática, e ela não exige que você mude de vida. Exige apenas que você mude de atitude interna. O mundo continuará oferecendo desafios, mas você não será mais arrastado por eles.
porque você terá descoberto o segredo que transforma tudo. O fim da resistência é o início da liberdade. E talvez, um dia, você olhe para uma situação que antes te incomodava profundamente, um barulho, uma fila, uma crítica, e perceba que ela já não te afeta mais, não porque ela tenha sumido, mas porque você não está mais preso nela. Você está presente, silenciosamente livre, profundamente em paz, mesmo no metrô lotado, mesmo no meio da vida que pulsa, imperfeita, mas cheia de oportunidades de despertar. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas, a de que você não precisa esperar que a vida fique perfeita para se sentir em paz. Nem precisa esperar que os outros mudem, que o trânsito melhore, que os ruídos se calem, que o mundo colabore com o seu estado interior. Porque a presença verdadeira não nasce da ausência de caos. Ela nasce da sua disposição de estar desperto mesmo em meio ao caos. Tolle nos lembra que o ruído externo só se torna um problema quando encontra algo dentro de nós que reage a ele. Mas, se dentro de você há espaço, se há aceitação, rendição, quietude, então o ruído passa, como o vento que sopra e vai embora, e você permanece firme, ancorado, presente. Essa é a força da consciência. Ela não briga com o que é. Ela acolhe, observa e atravessa sem se perder. Essa presença que você cultiva, que talvez ainda pareça frágil, que talvez vacile em alguns momentos, é, na verdade, a semente de uma liberdade profunda. E quanto mais você a nutre, nos momentos simples, nos intervalos do dia, nos silêncios entre uma fala e outra, mais ela floresce. E esse florescimento acontece dentro, mas transforma tudo ao redor, porque a consciência contagiante, silenciosamente transformadora, ela altera campos, dissolve tensões, eleva frequências. A prática não está reservada aos retiros, nem aos sábados tranquilos, nem aos momentos em que tudo está sob controle. A prática está agora, está aqui, neste segundo em que você respira, neste instante em que você escolhe se entregar ao que é, sem fuga, sem controle, sem exigir que a realidade se curve aos seus desejos. E, paradoxalmente, quando essa entrega é genuína, a realidade começa a responder, não porque você a forçou, mas porque você se alinhou a algo mais profundo do que ela. O mundo, com toda a sua densidade, não precisa ser temido. As cidades não precisam ser evitadas. As pessoas difíceis não precisam ser combatidas. Quando você muda por dentro, tudo muda. Não porque os fatos mudaram, mas porque você não os interpreta mais do mesmo lugar. Você não os segura mais com os mesmos olhos, não os resiste com os mesmos músculos. E nesse relaxamento, nessa confiança, surge algo novo, um frescor, uma leveza, um novo jeito de estar vivo. É por isso que a verdadeira espiritualidade não é frágil. Ela não depende de cenários ideais, nem de pessoas calmas ao redor. Ela não se esconde atrás de teorias. Ela se revela no agora, no caos, na confusão, na fila que demora, no comentário atravessado, na segunda-feira cansada, no metrô lotado. É ali, exatamente ali, que você é convidado a lembrar. Você é o espaço, não o conteúdo. Você é o céu, não a nuvem. Você é a consciência que tudo acolhe e que nada precisa repelir. E quanto mais você se lembra disso, mais os dias se tornam simples, mais os conflitos perdem força, mais os ruídos se tornam pano de fundo, porque há algo maior dentro de você, algo que não se abala, algo que não oscila, algo que simplesmente é, sempre foi e sempre será. E esse algo é a sua essência, a sua verdadeira identidade, aquilo que nenhuma cidade pode roubar,
nenhum ambiente pode manchar, nenhuma voz pode calar. Portanto, que você escolha agora mesmo dar um passo em direção a esse espaço. Não precisa mudar tudo, apenas comece por hoje, por um instante de silêncio, por um momento de aceitação, por um suspiro consciente em meio ao barulho, e veja o que acontece. Veja como o mundo continua igual, mas o seu olhar já não é mais o mesmo. E isso basta, porque quando o seu olhar muda, tudo muda. Você não precisa se isolar do mundo para se proteger dele. Você pode se tornar aquele que caminha por ele com serenidade, com presença, com os pés no chão e o coração aberto. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual, é coragem silenciosa, é força que não precisa provar nada a ninguém. Essa é a verdadeira liberdade. Estar onde se está, ser quem se é, aceitar o que é e ainda assim permanecer em paz. Não porque o mundo te deu permissão, mas porque você se lembrou de quem você é. E quem você é consciência viva, silenciosa, indestrutível, capaz de atravessar qualquer ruído, qualquer turbulência, qualquer sombra, e ainda assim permanecer luz, permanecer espaço, permanecer amor. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.